Boa noite, meu irmão e minha irmã. Sejam bem-vindos a mais um culto da Igreja do Parque Fernanda. Espero que todos estejam bem, mais um domingo. E agora vou pedir para que todos estejam com o coração em Deus. Vamos orar? Senhor, meu Deus, muito obrigado por mais um domingo que nos deste, Pai. Por mais uma semana que nos proporcionou maravilhosa, Senhor Jesus. Peço, Pai, nesta noite que apresentemos ao Senhor um culto, Pai, agradável a Ti, para que nossos corações estejam todos unidos em Ti, Senhor. Também peço, Pai, que possamos adquirir, Pai, o Seu conhecimento, não só nas nossas mentes, mas nos nossos corações. Tudo isso te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Agora eu chamo a equipe de cânticos para cantar o hino 318 do HCC. Que alegria é crer em Cristo, em seu nome confiar, observar os seus ensinos, nas promessas descansar. Cristo, Cristo, eu confio, em teu nome, em teu poder. Cristo, meu Senhor amado, faze minha fé crescer. Que alegria é crer em Cristo, ter certeza de perdão, receber de Cristo mesmo vida, paz e salvação. Cristo, Cristo, eu confio, em teu nome, em teu poder. Cristo, meu Senhor amado, faze minha fé crescer. Que alegria é crer em Cristo, meu amigo e Salvador. Andarei seguro sempre, bem feliz em seu amor. Cristo, Cristo, eu confio, em teu nome, em teu poder. Cristo, meu Senhor amado, faze minha fé crescer. Irmãos, convido vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 45, versículos de 5 a 7. Vamos ler? Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. Além de mim não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido, de forma que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Que a palavra do Senhor habite em nossos corações. Quero agora chamar o pastor Nelson para dar os avisos. Boa noite, meu irmão e minha irmã. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue sendo derramados de forma grandiosa em nossas vidas. Quero agradecer a sua presença conosco em mais um culto de louvor e adoração a Deus nesta noite, dia 8 de novembro de 2020. Nós estamos ainda nos encontrando de forma online por causa da pandemia, por causa da quarentena. Estamos aguardando a fase azul para retorno das nossas atividades presenciais. E nós temos o desejo de que isso aconteça agora no mês de dezembro. Esse é o nosso desejo principal neste momento. Para tanto, meu querido irmão, minha querida irmã, nós vamos ter uma reunião com vários membros de nossa igreja. Você provavelmente receberá aí um convite para estar conosco no dia 15 agora de novembro, o dia da eleição, inclusive, eleição municipal para escolha dos novos prefeitos,
os novos vereadores das nossas cidades no Brasil. E dia 15 nós queremos nos reunir lá na igreja, 10 horas da manhã. Então alguns membros vão receber este convite para estarmos juntos lá e definirmos algumas ações que precisamos ter para a retomada das nossas atividades, se Deus assim nos permitir, no primeiro domingo de dezembro. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade. É lógico que isso tudo depende da fase azul entrar na nossa cidade de São Paulo, fase azul de isolamento social. Eu acredito, quero acreditar que no meio desse mês, nós vamos receber esta notícia. O número de casos aqui na cidade de São Paulo tem diminuído, o número de casos de mortes também tem diminuído e provavelmente esse relaxamento no isolamento vai diminuir também para a honra e glória do Senhor. Nós estaremos reunidos no mês de dezembro deste ano para louvar, adorar, bendizer o nome do Senhor e principalmente para servi-lo com os dons e talentos que Ele tem dado a cada um de nós. Uma forma de você continuar servindo a Ele com seus dons e talentos também é através das suas posses. Aquilo que Deus tem permitido que você angarie com o seu trabalho. A palavra do Senhor nos ensina a darmos, a devolvermos com alegria ao Senhor. E se você tem sido abençoado com o seu trabalho, com o seu emprego, com a sua renda, você deve demonstrar fidelidade ao Senhor, devolvendo uma parte daquilo que Deus tem dado a você. De que forma você pode fazer isso? Devolvendo uma parte, ofertando ao Senhor através da conta que está sendo transmitida neste momento. Você que não é membro de nossa igreja, não se constranja, você está livre deste momento, a não ser que você deseje no seu coração também servir ao Senhor e abençoar a Primeira Igreja Batista em Parque Fernanda, com alguma oferta que você assim desejar. Nós vamos dar continuidade ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus e você é convidado para isso, juntamente conosco, louvando e adorando. Obrigado, Pastor Nelson. E continuando o nosso culto ao Senhor, eu vou chamar novamente a equipe de cânticos. Boa noite, irmãos. Mais uma vez, mais um domingo em que nós temos a oportunidade de juntos louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Deus. Te convido a louvar conosco, você da sua casa e nós daqui, mas o intuito é esse, de sempre adorarmos ao nosso Deus, porque Ele é o único digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Amém? Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te.
continuando louvando ao nosso Deus, vamos dizer a Ele que não há outro. Ele é o único e nós estamos aqui para adorá-lo. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio ao Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio ao Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei.
Neste momento, eu convido todos os irmãos a colocarem seus pedidos e agradecimentos a Deus. Também informo que no nosso telefone que está aparecendo na tela, é possível que você compartilhe conosco seu pedido de oração, seu agradecimento também. Compartilhe conosco um momento que vem do seu coração para Deus. E se assim você permitir, para que possamos também compartilhar com os outros irmãos. Vamos orar? Senhor meu Deus, novamente estou aqui para te agradecer, meu Pai. Novamente estou aqui para estar junto de Ti, Senhor, pedindo também, Senhor Jesus. Sabemos que não tem sido fácil esse período de quarentena que estivemos passando até hoje. Não tem sido fácil, Senhor. Todas as provações que temos que aguentar, todas as provações que temos que batalhar, sabemos que em Ti temos a nossa força, Senhor Jesus. Porém, também temos os nossos momentos de fraqueza, os nossos momentos, Pai, em que não conseguimos lutar, não temos forças para lutar, Senhor. Peço agora, Pai, mediante a isso, para que o Senhor nos dê forças, para que o Senhor nos faça levantar, nos faça ter coragem, Pai, para batalhar por mais um dia, Senhor. Também peço, Pai, que esteja curando as pessoas que estão sofrendo deste mal que assola o país, que assola o mundo, Senhor. Que esteja curando todas as nações, meu Pai. Peço, Senhor Jesus, que o Senhor proteja aqueles que são teus, Senhor. Que o Senhor proteja de todo mal que possa afligir, seja espiritual, seja físico. Só o Senhor sabe, meu Pai, o quanto estamos sofrendo, só o Senhor sabe o que cada um tem em seu coração, Senhor. Peço, Senhor, que esteja ouvindo o pedido de cada um dos irmãos que estão assistindo essa transmissão, Pai. Peço que esteja junto conosco, Senhor, em todos os nossos momentos, Pai, de oração, de aflição, de agradecimento, Senhor Jesus. Estamos todos, Pai, unidos para batalhar essa batalha espiritual contra o inimigo, Senhor. Pedimos ajuda, Pai, pois é um momento difícil, muito difícil para todos nós. E todos esses pedidos, assim como nossos agradecimentos, nós devemos a Ti e levamos, Pai, a Ti, através do nosso Senhor Jesus. Amém. Agora eu gostaria de passar a palavra ao pastor Nelson, que vai dar a mensagem do Senhor para vocês. Nós iniciamos no domingo passado uma série de mensagens com o tema Restaurando o Culto a Deus. E esta série de mensagens tem como base o livro de Esdras. E nós vamos dar continuidade. Hoje é a parte 2 desta série de mensagens, Restaurando o Culto a Deus. O título da nossa mensagem desta noite é Retorno Triunfante. E nós temos como base o capítulo 2 de Esdras. Capítulo 2 de Esdras tem 70 versículos. Eu não vou ler todos aqui, mas eu vou ler alguns para nós tentarmos entender o contexto em que se encontra a palavra do Senhor. Capítulo 2 de Esdras. Esta é a lista dos homens da província que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado prisioneiros para a Babilônia. Eles voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para a sua própria cidade. Vieram na companhia de Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Reelaías, Mardoqueu, Bilzã, Mispar, Bigvai, Reum e Baana. E a partir do versículo 3, então, nós temos uma lista enorme com muitos nomes de homens e mulheres, e principalmente homens aqui nesta lista, dos que retornaram. A totalidade dos que voltaram do exílio atingiu o número de 42.360 homens, além dos seus 7.337 servos e servas. Havia entre eles 200 cantores e cantoras. Possuíam 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos. Quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém,
alguns dos chefes das famílias deram ofertas voluntárias para a reconstrução do templo de Deus no seu antigo local. De acordo com as suas possibilidades, deram à tesouraria para esta obra 500 quilos de ouro, 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os cantores, os porteiros e os servidores do templo, bem como os demais israelitas, estabeleceram-se em suas cidades de origem. Palavra do Senhor, que Ele se digne abençoá-la na minha vida e na sua vida, meu irmão e minha querida irmã. Vou contar aqui uma ilustração para você. João e Mário eram irmãos gêmeos. Quando sua mãe morreu, eles ficaram sobre os cuidados do seu pai. Eles acabaram fugindo da casa em que moravam e se perderam um do outro. Nunca mais se viram, nunca mais se encontraram. João transformou-se num importante e bem-sucedido empresário, professor universitário, palestrante e, acima de tudo, um pai devotado e um esposo exemplar. O seu irmão Mário, quase sempre desempregado, vivia nos bares da vida, bebendo, arranjando briga, sobrevivendo de favor alheio, pois devido ao seu último estado, sua última companheira também o deixou. Numa sexta-feira à noite, após terminar uma de suas palestras sobre a importância da força de vontade na busca da perseverante realizações pessoais, um aluno perguntou a João no saguão do auditório: o senhor teve sempre esta extraordinária força de vontade? Nesta mesma sexta-feira, num outro local qualquer do país, Mário estava sentado no meio-fio, bêbado, chorando e tentando pensar no que havia tornado a sua vida. Seu único amigo veio buscá-lo para levá-lo para casa e lhe fez a seguinte pergunta: diga-me, meu amigo, você nunca teve força de vontade? Nunca desejou ser um vencedor? As respostas destes dois irmãos, estando um longe do outro, começaram iguais. Meu pai foi um péssimo exemplo. Ele bebia, batia em mim, no meu irmão e em minha mãe. Não parava em emprego nenhum. Tínhamos uma vida miserável. Quando minha mãe morreu, fugimos de casa. Eu e meu irmão gêmeo nos perdemos e nunca mais nos vimos. Nossa família literalmente se acabou. Mas a resposta desses dois irmãos, apesar de começar exatamente igual, terminou diferente. Mário, aquele que estava derrotado, completamente melancólico, respondeu: todo esse sofrimento acabou comigo, acabou com a minha força de vontade. João, em outro local do país, afirmou confiante: todo este sofrimento me fortaleceu, deu-me ainda mais força de vontade para viver, para buscar o sucesso e para ser bem-sucedido na minha vida. Palavra do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, você que me ouve nesta noite, em Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Nossa caminhada em meio a esta quarentena, a esta pandemia, não tem sido nada fácil, não é verdade? Para mim não tem sido fácil, eu creio que para você também não tem sido. Nosso desejo natural é que nada disso tivesse acontecido. Se nós pudéssemos escolher e determinar o andamento da nossa vida,
É bem possível que nós gostaríamos de manter a nossa zona de conforto. Gostaríamos de manter tudo como estava antes e, se possível, até melhor do que estava antes. Mas nós não temos esse controle. Nós não podemos fazer nenhuma mudança nesse sentido em nossa vida e naquilo que acontece no universo. O único que tem esse poder é Deus, o Criador, o Senhor, aquele que controla todas as coisas e determina tudo aquilo que deseja que aconteça da forma que Ele quer. Eu não tenho dúvidas de que esse Deus tem permitido que todo este transtorno que eu e você temos vivido, presenciado nestes últimos meses, tenha acontecido para o nosso crescimento. Para, de alguma forma, tirar cada um de nós da zona de conforto em que nós nos encontrávamos. Não foi diferente com o povo de Judá. Não foi diferente com o povo de Israel. Tanto no pré-exílio, quanto no exílio, e também no pós-exílio, no retorno daquele povo à cidade de Jerusalém. O capítulo 2 do livro de Esdras mostra os nomes daqueles que retornaram à cidade para repovoá-la e também para que fosse retomada a vida comum naquela cidade, e principalmente o culto, o louvor, a adoração e o serviço a Deus no templo do Senhor. Esse capítulo parece que não nos traz muito ensinamento. É um capítulo muito parecido com os capítulos que encontramos em Números, onde aparece o nome de muita gente, alguns nomes até difíceis de pronunciar. Mas eu tenho certeza que nós podemos tirar algumas lições importantes para a nossa reconstrução, para a reconstrução do culto a Deus, para a reconstrução da nossa caminhada com o Senhor juntos, como uma igreja do Senhor. E é o que eu quero compartilhar com você nesta noite, meu querido irmão e minha querida irmã, de uma forma muito rápida. 3 ensinamentos para que eu e você possamos verdadeiramente nos reconstruirmos juntos a caminhada do culto a Deus. O primeiro ensinamento é que Deus, e é Ele quem faz isso, levanta os líderes que Ele quer para a sua obra. Olha só comigo os versículos número 1 e a parte A do versículo 2 de Esdras, capítulo 2. Esta é a lista dos homens da província que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado prisioneiros para a Babilônia. Eles voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para a sua própria cidade. Vieram na companhia de Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Reelaías, Mardoqueu, Bilzan, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná. Alguns nomes aqui são conhecidos de nós. Você, quando lê esse texto, deve reconhecer Zorobabel. Zorobabel era da linhagem de Davi e também da linhagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando você lê a genealogia de Jesus, você vai encontrar Zorobabel. O outro nome conhecido aqui é Neemias, mas não é o Neemias do livro de Neemias. Esse é um outro Neemias. O nome Neemias ele era razoavelmente comum nesta época. Então, várias pessoas, vários homens possuíam o nome Neemias, e não se trata aqui do Neemias que encontramos no próximo livro da Bíblia. Mas há um outro nome aqui conhecido, Mardoqueu. Mardoqueu era o tio de Esther. E ele faz parte aqui daqueles que voltaram do exílio para Jerusalém. E ele era um líder. E todos esses homens que foram mencionados aqui nos versículos 1 e 2, eles eram líderes. Líderes que foram levantados por Deus para esse retorno, para esta reconstrução
reconstrução. É bem possível, meu querido irmão, minha querida irmã, o texto não diz, mas é possível pensar que haviam outros líderes. Líderes de tribos, líderes de famílias, homens proeminentes em meio àquele povo que estava exilado na Pérsia, na Babilônia, na antiga Babilônia, e que faziam parte da liderança. Mas é bem possível também pensar que, apesar do número de líderes ser grande, nem todos voltaram e se propuseram a fazer a obra do Senhor de retorno ao culto a Deus e ao repovoamento de Judá. Deus levanta quem Ele quer para a sua obra. Ele coloca no coração de quem Ele quer para continuar a sua obra. E isso foi o que aconteceu com o povo de Judá, que estava exilado na Babilônia. Deus levanta homens que se propõem a fazer a obra do Senhor de retorno a Jerusalém. E como eu dizia, é bem possível pensar que muitos líderes não foram tocados por Deus. Não sentiram o desejo de voltar à cidade para continuar a obra. E os motivos provavelmente são diversos. Talvez o primeiro motivo seja o fato de saberem que a cidade estava totalmente destruída. Os muros derrubados, o templo totalmente destruído. As pessoas que viviam lá eram somente os pobres, os mendigos, e provavelmente animais também poderiam estar rondando a cidade. E é claro que algumas pessoas, pensando na sua comodidade, não queriam voltar a Jerusalém. Pensando na comunidade, na comodidade que tinham, é bem possível pensar que tinham uma boa vida na Babilônia. Já tinham formado família, já tinham os seus negócios e não tinham interesse de voltar à Cidade Santa. Já estavam acostumados com aquela vida que levavam no exílio. Esta é a primeira lição que nós tiramos. Nós vamos retornar dentro em breve para os nossos cultos presenciais, para as nossas atividades como igreja. E é bem possível, meu irmão e minha irmã, que líderes da nossa igreja não estejam de volta. É bem provável que isso aconteça. E eu sei que muitos de nós, e esse pastor aqui com certeza, ficará muito triste se isso acontecer. Mas nós devemos lembrar que o dono da igreja não é o pastor, o dono da igreja não é a diretoria e a sua liderança, os donos da igreja não são os seus membros. Mesmo que alguém possa pensar que são, não é? Mas não são. O dono da igreja é o Senhor Jesus. Ele é o criador da igreja. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o dono da igreja. Ele coloca no coração de quem Ele quer para que retornem à casa do Senhor. Ele vai fazer isso. O que eu e você precisamos fazer é estar atentos ao chamado do Senhor. Seja eu e você um líder ou não. Se eu e você somos membros de uma igreja que nesse momento se encontra fechada por causa da pandemia e dentro em breve a minha igreja, a sua igreja abrirá para retorno às atividades, que você esteja preparado, esteja de coração aberto para ouvir a voz do Senhor e entender aquilo que Ele quer para a sua vida. Estes homens que eu acabo de comentar aqui nos versículos 1 e 2 de Esdras, capítulo 2, sentiram esse desejo, sentiram o chamado e retornaram com ânimo, com força de vontade para fazer a obra do Senhor. Eles não se deixaram levar pelos reveses dessa vida. Eles não se deixaram levar pelas dificuldades. Eles não se deixaram levar por aquilo que ouviram em relação à cidade de Jerusalém. Eles deixaram-se levar pela vontade do Senhor. O segundo ensinamento que eu e você tiramos com esse texto sobre a nossa reconstrução do culto a Deus é que é Deus que traz para si quem Ele quer. Assim como Ele levanta líderes que Ele quer, Ele também traz para si quem Ele
quer para a sua obra. Olha só comigo, meu irmão, minha irmã, os versículos 64 e 65 de Esdras capítulo 2. A totalidade dos que voltaram do exílio atingiu o número de 42.360 homens, além dos seus 7.337 servos e servas. Havia entre eles 200 cantores e cantoras. Deus levanta quem Ele quer. Assim como Ele levanta líderes, Ele traz para si quem Ele quer. É bem possível também, meu querido irmão e minha querida irmã, quando nós retornarmos às nossas atividades, alguns dos membros da nossa igreja, eles, em primeiro momento, não desejem retornar. Alguns talvez por causa ainda do medo da pandemia. Alguns com receio, porque não sabem o que vão encontrar caminhando pelas ruas. Tenha certeza que ainda temos pessoas nesse sentido. Assim como temos outras pessoas que não veem a hora de que a igreja abra. O pastor aqui que fala com você é um deles. Não vejo a hora de voltarmos aos nossos encontros presenciais. Mas eu tenho certeza, e não se espante, de que alguns irmãos e irmãs nesse primeiro momento não retornem. Eles vão analisar a situação, vão verificar o que está acontecendo, vão prestar atenção na forma que estaremos realizando nossas atividades de retorno e talvez venham a retornar também conosco algumas semanas depois, quem sabe. Mas também é possível pensar que alguns irmãos e irmãs não retornarão. Isso já tem acontecido em outras igrejas. Outras igrejas que também mantiveram suas portas fechadas em meio à pandemia e agora retornaram com as suas atividades, também estão sofrendo isso. O mais triste é que alguns destes irmãos e irmãs que não retornaram são aqueles que brigaram para que a igreja não fechasse. Eu sei que é difícil entender o pensamento humano, mas isso tem acontecido em algumas igrejas. Temos tido alguns relatos neste sentido. Então não é de se admirar que quando voltarmos às nossas atividades, alguns irmãos resolvam não vir mais à igreja. Talvez busquem outras igrejas, algumas igrejas que já estejam abertas, que já estejam funcionando e já se adaptaram, sentindo o desejo de estar ali e assim vão fazer. Não há nada de muito errado nisso, né? Falava com um irmão esta semana que a sociedade em que nós vivemos é uma sociedade que tem procurado sempre, isso não é de hoje, não é? O melhor para si, o melhor para a sua família, o melhor para os seus. Conversava com este irmão e dizia, um pai de família que tem filhos, ele deseja o melhor para os seus filhos. Se ele tem condição de pagar uma escola particular, ele vai fazer, porque ele entende-se que o ensino aplicado em uma escola particular seja melhor do que numa escola pública. Alguém que tenha uma condição de vida melhor ou que esteja melhorando a sua condição de vida, provavelmente vai mudar de um bairro mais humilde da periferia para um bairro melhor, talvez um condomínio fechado, para ter mais segurança, para ter mais comodidade. Nada de anormal nesse sentido. Por que não pensar nisso também em relação à igreja? Pastor, mas aí é questão de espiritualidade. É verdade, espiritualidade. Mas a sociedade em que nós vivemos tem confundido comodidade com espiritualidade. Muitas pessoas elas vão procurar uma igreja em que a comodidade seja melhor. Alguns que dedicaram muito da sua vida à obra do Senhor em uma determinada igreja e já se cansaram disso. Talvez procurem uma igreja maior, com mais recursos e mais subsídios, aos quais eles podem simplesmente ir lá cultuar, louvar, adorar a Deus. Nós vivemos a época do fast food gospel. As pessoas querem usufruir do que a igreja oferece. E muitos não querem participar
do serviço a Deus para abençoar outras vidas. É bem possível que nesse retorno, meu querido irmão, minha querida irmã, isso aconteça. Assim também como é possível que a nossa igreja receba pessoas, irmãos, irmãs, membros de outra igreja, visitantes que nós não conhecemos, assim que nós abrirmos as nossas portas. Isso vai fazer parte da nossa nova caminhada, dessa nova reconstrução que nós teremos. E por que tudo isso acontece? Porque é Deus quem traz para si aqueles que Ele quer para a sua obra, para a reconstrução necessária do louvor, da adoração, do serviço a Deus. Eu e você precisamos compreender esta verdade e aceitá-la, sabendo que Deus está no controle dessas coisas. O terceiro ensinamento é que Deus, e é Ele mesmo que coloca no coração do seu povo o desejo de servi-lo com seus dons, com os seus talentos, com suas vidas e também com as suas posses. Olha só comigo os versículos 68 a 70. Quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém, alguns dos chefes das famílias deram ofertas voluntárias para a reconstrução do templo de Deus no seu antigo local. De acordo com suas possibilidades, deram à tesouraria para esta obra 500 quilos de ouro, 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os cantores, os porteiros e os servidores do templo, bem como os demais israelitas, estabeleceram-se em suas cidades de origem. Palavra do Senhor. Nós sabemos que existem alguns movimentos, os quais eu tenho certa dificuldade de chamar de igreja. Quando nós estudamos apologética, nós descobrimos que alguns movimentos são seitas e heresias, outros movimentos são pseudo-cristãos e outros movimentos são movimentos controversos. Porque quando você analisa o que Deus pensou sobre a igreja, o que Jesus pensou sobre a igreja quando a formou, quando a iniciou, e o que nós vemos nos dias de hoje, é claro que dá para se imaginar que alguns movimentos, eles não podem nem ser chamados de igreja. Nós temos vivido isso nos últimos anos, principalmente aqui no Brasil. Isso não é diferente ao redor do mundo. O que nós vemos aqui também é realidade em muitos países, em muitas localidades, que deturpam o evangelho e fazem dele um caminho para angariar fundos e assim por diante. Algumas dessas organizações, elas fazem com que os seus participantes, os seus membros, eles não participem com seus dons, com os talentos, com a sua vida de forma alegre, de forma feliz, de forma voluntária. Alguns são obrigados a fazer isso. E infelizmente é ensinado a algumas destas pessoas, destes membros, que se assim não fizerem, ou estarão sendo rebeldes a Deus, ou estarão perdendo um lugar no céu e coisas afim, né? Uma igreja verdadeira, igreja com I maiúsculo, que serve ao Senhor, que teme a Deus, que tem a Bíblia como a sua única regra de fé e prática, e Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, elas servem a Deus com amor. Estas igrejas, elas se doam por amor a Deus e principalmente por aquilo que Ele fez e por aquilo que Ele é na vida de cada um de nós. Foi o que aconteceu com o povo de Judá, exilado na Babilônia. Eles, com alegria, perceberam a oportunidade que Deus estava dando a eles de retornar para Jerusalém após um decreto do rei Ciro,
E eles puderam ver que era a mão do Senhor operando este milagre, esta bênção. Então, com alegria e de forma fiel, de forma solidária, de forma alegre, eles participaram. Participaram com suas vidas, indo até Jerusalém, saindo da Babilônia, saindo de Suzã, uma das províncias da Babilônia, para caminhar, para viajar até Jerusalém, uma cidade totalmente destruída, que provavelmente não tinha neste momento muito apreço. Nada que pudesse dizer a eles, olha que cidade maravilhosa. Não, ela estava totalmente destruída, arruinada. Mas por amor a Deus, estes homens e mulheres decidiram sair da comodidade onde estavam para retornar à cidade de Jerusalém e reconstruí-la. Reconstruir a cidade, reconstruir o serviço, o culto a Deus. Para que isso acontecesse, eles também precisavam desprender-se não somente das benesses que tinham em Babilônia, mas sair da sua comodidade, da zona de conforto, ir até esta cidade destruída e também doar os seus bens, os seus dons, os seus talentos para reconstruir esta cidade. Nós vemos aqui, versículo 69, de acordo com as suas possibilidades, deram à tesouraria para esta obra 500 quilos de ouro, 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os cantores, os porteiros, os servidores do templo, bem como os demais israelitas, estabeleceram em suas cidades de origem. Eles estavam voltando para a obra do Senhor. Tanto os líderes, tanto aqueles que serviam ao Senhor, como os membros mais humildes daquela comunidade. E eles, dentro das suas possibilidades, eles fizeram uma doação para a tesouraria. Olha só, que interessante. Tesouraria não é algo que as igrejas de hoje criaram. Ela já existia há muito, muito tempo atrás. Antes da igreja existia. E estes homens e mulheres tementes a Deus estavam servindo a Deus com os seus dons e com os seus talentos e também com as suas posses para que o culto a Deus pudesse retornar. É o que nós precisamos fazer nesse momento. A nossa igreja, meu querido irmão, minha querida irmã e tantas outras igrejas, elas precisam de cada um de nós. Pessoas precisam de pessoas, pessoas precisam de Deus. Nós precisamos umas das outras. Nós precisamos uns dos outros para fazer a obra do Senhor. Um pastor sozinho não faz nada. Uma liderança sozinha não faz nada se não tiver o apoio dos seus membros, não tiver apoio da sua membresia. E é o que nós precisamos ter neste momento. Precisamos ter o apoio de todos os nossos irmãos e irmãs para continuar a obra que Ele colocou em nossos corações, em nossas vidas. Ali no Parque Fernanda, ou você, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, membro de uma outra igreja, de uma outra comunidade, Deus também tem chamado você para esta obra. E o que você tem feito? E o que você tem dedicado? O que você tem doado ao Senhor? Daqui a algumas semanas estaremos retornando. Como nós encontraremos a casa do Senhor? E, em especial, eu falo aqui sobre o Parque Fernanda. Como nós encontraremos? Nossa irmã Graça, ela tem se dedicado, pelo menos uma vez por semana, ela vai lá, faz uma limpeza, deixa tudo em ordem e ela ora ao Senhor toda vez que adentra aquele templo. Senhor, prepara o momento para nós retornarmos aos nossos cultos. Ela tem testemunhado isso para comigo, sempre que nós nos encontramos. E eu sei que é o desejo de muitos e muitos outros irmãos. Queremos retornar. Como nós encontraremos a casa do Senhor?
Como eu e você podemos servir ao Senhor neste retorno? Nós podemos servir ao Senhor com os dons e talentos que Ele tem dado a cada um de nós. Você pode servir ao Senhor com as suas mãos, com a sua mente, com a sua inteligência, com o seu coração. E se você não puder estar fisicamente, talvez as suas posses possam estar lá. Suas doações, as suas ofertas, o seu dízimo. Isso também é uma forma, porque vamos precisar fazer algumas realizações físicas, materiais, para que possamos ter de volta os nossos encontros presenciais. Isso depende de mim e de você. O quanto eu e você realmente queremos que as atividades da nossa igreja retornem. Isso está muito relacionado, meu querido irmão, minha querida irmã, a minha força de vontade e a sua força de vontade. Não há reconstrução sem pessoas dedicadas, com força de vontade, que olham para as circunstâncias e olham para elas como oportunidades de crescimento e de sucesso. E não veem as circunstâncias, os reveses da vida, as circunstâncias difíceis, como uma praga do Senhor, como um castigo de Deus, ou como uma sina, né? Usam a doutrina de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, você sempre assim, Gabriela, não. Não é assim que Deus deseja que vivamos. Você é um João ou um Mário? Os personagens da nossa ilustração desta noite. O João da nossa ilustração, ele transformou as dificuldades que ele teve na sua vida em oportunidade de crescimento. Ele batalhou, ele lutou e venceu. O seu irmão Mário deixou-se levar pelas dificuldades, ele se deixou levar pelas facilidades da vida e sucumbiu, perdeu. Você é um vencedor ou um perdedor? Você é um derrotado ou um guerreiro? Eu espero que você seja um João e não um Mário da nossa ilustração, para a honra e glória do Senhor, para a nossa edificação, para a nossa alegria. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo o que tens feito, por tudo que
Muito bem, meu irmão, minha irmã, meu querido amigo, amiga, nós estamos chegando ao final da nossa reunião coletiva online, ainda desta noite, 8 de novembro de 2020. Quero agradecer muito a presença de cada um irmão, cada irmã, cada amigo, amiga, nossos parentes, que têm se dedicado a estar conosco nestes encontros. Nós sabemos, meu querido irmão, minha querida irmã, que não é a mesma coisa. Bom seríamos estar unidos na casa do Senhor e dentro em breve estaremos. Se Deus assim permitir, já no mês de dezembro estaremos unidos para a honra e glória do Senhor, para a nossa alegria. Mas eu quero agradecer o seu empenho, a sua dedicação, o seu apoio nestes 7 meses, quase 8 meses, que estamos nos encontrando através das mídias sociais, para, de alguma forma, servir ao Senhor e edificar a igreja do Senhor. Você é mais que convidado a continuar conosco. Dentro em breve estaremos presentes na Primeira Igreja Batista em Parque Fernanda, Rua Antônio Canon, 746, Parque Fernanda. Você é nosso amigo, nossa amiga, você é convidado a estar conosco dentro em breve, assim que retornarmos. Quando isso acontecer, nós faremos o devido convite e se prepare para isso também. Nós vamos fazer uma oração final neste momento de agradecimento, pedindo as bênçãos do Senhor sobre nossas vidas. Vamos orar? Pai nosso que estás no céu, obrigado, Senhor, por tudo que vimos e ouvimos nesta noite. Louvado sejas tu. Agradeço a ti, Senhor Deus, a bondade e misericórdia para conosco. Agradeço, Senhor Deus, a perseverança de irmãos e irmãs que não sucumbiram às circunstâncias desta vida e que continuam louvando, adorando, servindo a ti com dons, com talentos, também com as suas posses. Aqueles, Senhor Deus, que ainda se encontram fracos, aqueles que estão desanimados, aqueles que já perderam as esperanças, aqueles que provavelmente neste momento têm o desejo de não voltar à casa do Senhor ou voltar aos teus caminhos. Tenha misericórdia deles. Fortaleça-os, ó Deus, engrandeça-os perante ti e coloca o desejo no coração de voltar à tua casa, a fazer a tua obra com os dons e talentos que tu mesmo tem dado a cada um. Ó Deus, e aqueles que estão desejosos, ó Deus Pai, não permitas que cada um de nós esfriemos, mas que esse ardor, esta vontade, esse desejo de servir ao Senhor continue sobre nossas vidas e nos prepara para o retorno das atividades presenciais na PIB em Parque Fernanda. Obrigado, ó Deus, por esta noite. Esperamos que o Senhor tenha aceitado tudo como uma oferta agradável a ti. E nesse momento em que nós estamos nos despedindo deste encontro online, eu clamo a ti, ó Deus, que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus, as doces, preciosas consolações do Santo Espírito de Deus, seja com todo o seu povo agora e para sempre. Com alegria dizemos amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, enquanto nos abençoa.